Fala, meu povo, muito boa noite. Ou como diz o nosso amigo Jailton Alves, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Não sabemos o horário que você vai ver esse nosso podcast de hoje. Pessoal, hoje é um dia muito especial, claro que como todos os outros, né? Mas hoje a gente vai começar uma linha nova de apresentações voltada para o segmento comercial. E eu abro essa linha, esse segmento, esse novo podcast com um dos caras que fez tudo e de tudo nessa vida e transformou a sua vida profissional. Eu quero apresentar para vocês hoje Tiago Melo, ou Tiago José Melo, gerente comercial, mas ele veio de baixo, conhece todos os lados da área comercial. Meu amigo Tiago, seja muito bem-vindo ao podcast Já e Papo Reto. Boa noite. Boa noite aí, essa cidade maravilhosa, né? Que, que é a sua, que eu já tive por aí, esse estado maravilhoso. Muito obrigado aí pelo convite e vamos para frente. Vamos para cima. É isso aí. Tiago fala estado maravilhoso e cidade maravilhosa. Porque Tiago, na sua trajetória de vida aí, gente, para quem não sabe, Tiago foi jogador de futebol e jogou no Itabuna. Conta essa história pra gente aí, Tiago. Como é que foi isso? Já em 2005 eu tive aí no Campeonato Baiano, segunda divisão, pelo Itabuna. E foi uma passagem muito bacana, marcante. Fiz muitas amizades aí. Tem dois amigos da cidade de Itabuna que hoje moram em Uberlândia, que foram jogar no Uberlândia Esporte e hoje moram em Uberlândia, que é o Patrick e o Gil. Você entendeu? Então, top demais, cara. Tá sem áudio, você tá sem Muito bom. áudio. Chegou. Voltou. Muito bom saber que você fez uma passagem linda por Itabuna, né? Aonde deixou várias amizades e essas amizades são cultivadas até hoje. Tiago, falando da vida pessoal e familiar, como você nasceu em Uberlândia, né? Já falamos disso uns Nasci em dias Uberlândia. atrás. E como sua criação em Uberlândia com desafios financeiros que você mencionou mudou sua forma de encarar os obstáculos na vida profissional? Jair, na verdade, eu sou nascido em Uberlândia. Meu pai é do Goiás. Minha mãe, se eu não me engano, minha mãe é do Goiás também, mas veio muito nova para Uberlândia. Quando pequeno, a gente morava no fundo da casa da minha avó, né? Minha avó Nilda, meu avô Criolo, Francisco. E meus pais se casaram, tiveram a minha irmã. Né? Nós somos quatro irmãos, três homens e uma mulher, que é a mais velha. E depois veio eu. Né? Moramos ali na casa da minha avó bastante tempo, se eu não me engano, ali uns 6 anos mais ou menos. Meu pai conseguiu comprar um terreno num bairro próximo da minha avó ali, mais ou menos ali. Em 1989, ele conseguiu fazer uma casinha, meio terreno, ele e meu tio, dividiram o terreno, cada um fez uma casa ali. Né? E ali começou uma trajetória muito bacana, porque mesmo sendo um momento difícil, Jair, nós como criança ali na época, a gente tinha um amor os pais tinham um amor pela gente, meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, né? Mesmo a gente tendo aquela dificuldade financeira que atrapalhava, entre aspas, né? Porque a criança não sente tanto, né? Mas talvez o pai e a mãe naquele sofrimento muito grande, vendo as crianças do jeito que a gente vivia, mas muito bem, tá? Já não era aquela coisa na miséria, não era miséria, graças a Deus. Era dificuldade, mas tinha dificuldade. Mas o amor ele superava isso tudo, cara. A minha infância foi uma infância fantástica, muito fantástica. Show de bola, Tiago. Bom saber isso. É importante a gente trazer essa história familiar, né? E traz um conceito para a vida, para o resto da vida. Ô, Tiago, eu tenho um videozinho aqui que eu quero soltar e você me fala o que isso significa na sua vida. Solta aí, Manda vamos bala. soltar aí, produção. Jair, Jair, isso aí é um motivo para a gente estar Tá aqui. bom, Mike, tá bom. Ó, essa
isso aí, Jair, pra você ter uma noção, é minha primeira filha, né, com a minha esposa, e a gente está junto tem 25 anos já. E demoramos ter filho, ela está grávida novamente, tá para ganhar neném de novo. Eu tenho a Rafaela, o Joaquim, e agora está vindo o José Pedro. Então tá vindo um terceiro filho aí, que isso aí mudou minha vida já. Isso aí não tem nem como explicar, não tem nem lado para explicar já. Cara, quando eu vi esse vídeo, eu falei, velho, isso aqui mexe com a vida de qualquer pai, né? De qualquer ser humano. Jair, E é um momento marcante e descontraído, né? Então, assim, eu falei, ah, cara, tem que levar isso pro podcast, tem que ser um marco lá pra gente, lá na conversa com o Thiago. Viu? Jair, Thiago, isso mudou minha vida. esses valores herdados dos seus pais, é uma herança que você traz até o dia de hoje e você consegue aplicar isso na sua vida pessoal e profissional? Jair, esse aprendizado que a gente teve, esse amor que foi dado, quando eu falei para você de questão financeira, é um detalhe muito pequeno comparado ao amor que nós teve dos meus pais. Muito pequeno, Jair. Se eu for colocar em porcentagem, Jair, é 0,00001% que eu elavo, você entendeu? O amor que não só meus pais, meus tios, meus avós, é uma coisa que transcende o entendimento, porque a gente foi muito amado, isso aí afetou sim a gente, afetou pelo bem, para a gente poder replicar esse amor que a gente recebeu dos meus pais. E a gente consegue passar isso sim. Né? Isso é muito importante, porque eu acho que falta muito isso hoje, né, Jair, na vida da gente, na vida do ser humano, na vida dos gestores, na vida de todo mundo, Jair. Eu acho que amor nunca pode faltar. Amor, compaixão e gratidão a gente precisa carregar pro resto Gratidão. da vida. Falando Jair, na vida você falou uma profissional, palavra, oi? você falou uma palavra aí muito forte, que é gratidão. Isso aí rompe barreiras, velho. A gratidão ela rompe barreiras. A gratidão é uma coisa que o ser humano tem que trabalhar ela todos os dias. É ser grato. A gente tem que ser grato aí. Sem dúvida. Eu costumo dizer que tomou uma topada, meu irmão, agradeça. Você pode ter se livrado de uma coisa pior. Então, em tudo Com dai certeza, graça, em tudo seja grato, né? com certeza. Ô, Thiago, transformação profissional. A gente vê hoje muitos ex-jogadores, né? Ex-atletas, alguns passando por dificuldades ou não sabendo lidar com a transformação da virada de chave em ir para um trabalho tradicional. Aqueles que saíram com uma renda, que conseguem colocar um negócio ou administrar carreiras de outros atletas, conseguem se destacar e se manter no mercado de atletas. Mas tem pessoas que realmente querem outras coisas, querem viver de outras coisas. E você, eu não sei a trajetória como foi, mas você mudou a chave e foi para uma área totalmente diferente, né? Que é a área comercial, a área de vendas. E como que foi essa transformação, Thiago? Como é que foi essa mudança de chave? Sair de atleta, né? Participando de campeonatos para a área de vendas e para a área comercial logo em seguida. Jair, eu vou te resumir para você, Jair. Jair, eu vou resumir para Ah, tá você. bom, meu irmão. Jair, Geildo da foi mal. Mundial e Jai no Vou, Papo vou, Reto. Fica à vontade. Jair, o que que acontece? Eu vou resumir para você. Em 2009, quando eu resolvi parar de jogar bola, 2009, 2010, na verdade, o jogador igual eu tinha milhares, né, de qualidade, tecnicamente, tinha milhares. Eu realmente, assim, hoje eu vejo Hildo, que eu tinha que ter sido mais disciplinado e mais profissional, tá? Que eu poderia ter ido muito mais longe, né, como eu fui. Eu morei em 3 países diferentes, Malásia, Irã e Espanha, e eu joguei alguns clubes aqui no Brasil. Não tive muito sucesso como atleta profissional, jogador profissional em questão financeira ou mídia também não, mas passei em vários clubes. Então, em 2009, resolvi fazer essa mudança já pela idade.
A idade estava chegando, o joelho já não era a mesma coisa, né? E eu resolvi, eu morava em Manaus, jogava no Holanda de Manaus, na Copa do Brasil. Acabou a Copa do Brasil, eu resolvi parar. Eu falei, eu vou parar e vou tomar um rumo diferente. Né? O clube não estava pagando a gente sem receber. Né? Eu voltei para casa, conversei com a minha esposa na época e fui morar em Balneário Camboriú. E lá em Balneário Camboriú, eu tinha um amigo meu que jogou comigo na Espanha, né, que é o Natal. Ele torcia para nós lá no time, jogava num time mais baixo lá. E ele falou: não, vem para cá que aqui você vai trabalhar. Cheguei lá, já era outra coisa, porque o pessoal queria que eu jogasse bola. Né? Na época, um ex-empresário meu, amigo meu demais, que já falecido, o Sr. Edson, queria levar eu para Chapecoense. E eu falei, ah, não quero ir, não quero ir. Não, então vamos no Joinville, que é mais perto. Falei, não, não quero mais, não quero jogar bola. Aí fui no Joinville, acabei no Joinville. Cheguei no Joinville, o pessoal estava sem receber, tinha 6 meses. Falei, cara, eu não quero isso para minha vida mais, não quero. Não quero isso, eu quero um trabalho, eu quero trabalhar. E nisso já, eu já tinha trabalhado como garçom, como caixa, mais novo ali, né? Já tinha trabalhado. E aí ele me pagou um curso de vigilante. Meu primeiro emprego pós futebol, minha primeira vez que eu assinei minha carteira profissional de trabalho, foi como porteiro. Porteiro em 2010. 2009, 10 foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, né, como porteiro. E ali, Geildo, depois que eu tive aquele emprego, primeiro emprego, minha cabeça já começou a mudar totalmente. Falei, cara, eu não posso ficar parado. Trabalhando ali, morando lá em Balneário. Tivemos um problema, tivemos que voltar para Uberlândia. Né? Minha esposa queria voltar, eu falei, não, então vamos voltar. E quando eu cheguei em Uberlândia, já de pronto, eu comecei a trabalhar de vigilante, já subi um degrau e trabalhando de vigilante, voltei a estudar, porque eu tinha ensino fundamental na época ainda, e já comecei a trabalhar, correr atrás, voltei a estudar e já engatei numa faculdade e já trabalhava, eu trabalhava 2h36, trabalhava à noite e arrumei outro serviço de manhã, que era numa empresa ambiental chamada Powdertech. Lá foi meu primeiro contato com vendas. Já tive contato de vendas, que eu vendi, já vendi picolé, laranjinha, eu já vendi muita coisa, O né? homem é, o homem é multifunção, multifunção. Já vendi quando eu era menina ali, minha avó fazia umas laranjinhas, eu ia pro campo de futebol com a caixinha de isopor, vender laranjinha. Nunca esqueça disso, você entendeu? Então, voltei para Uberlândia, então, trabalhando na Powdertech, vendendo serviço, foi uma experiência show de bola, foi uma experiência muito bacana. Eu fiz alguns cursos na parte ambiental e na parte de vendas também. E trabalhando, só que essa empresa veio à falência, né? Ela faliu em 2011, se eu não me engano, e eu continuei trabalhando à noite, já arrumei outro serviço, já que eu fazia faculdade de Direito, e de repente eu já estava no escritório de advocacia, vendendo serviço de advocacia. Caramba. Vendendo serviço de advocacia. E depois eu fiquei muito tempo nessa empresa como vigilante, foram 4 anos à noite, né? Trabalhando e correndo atrás ali. Trabalhei um tempo com meu cunhado também, que tem uma rede de supermercado em Uberlândia, né, na parte de financeira também. E 2013, essa empresa que eu estava de vigilância também fechou. Ela fechou, né? Era da prefeitura, a prefeitura, a maçonaria, e tomava conta dos postos de saúde, escolas municipais. E aí eu falei, cara, agora eu tenho que arrumar um serviço. Arrumar um serviço. Eu arrumei essa passagem é muito legal, que eu arrumei um serviço, trabalhei com meu cunhado no financeiro de um supermercado, e eu falei, cara, isso aqui não é para mim, não. Eu tenho que arrumar outra coisa. O meu serviço de operador de empilhadeira, Geil. Que mudança, B2W. hein? É várias viradas de chaves aí. Não, na É B2W. muito, muito legal, né? 2013, isso, 2013. E eu, como operador de empilhadeira, eu falei, cara, não posso ficar como operador de empilhadeira, não. Né? E vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá. Eu recebi uma proposta de uma empresa chamada Vulcaflex.
Meu amigo Lindomar levou meu currículo lá. E o pessoal, não, traz ele para cá, para ser analista de qualidade. Ganhava um pouquinho mais. E essa história é muito legal, gente. Essa história é bacana. Eu estou trabalhando nessa empresa lá, tinha 3 meses, analista de qualidade. Eu falei, Jesus amado, eu tenho que ganhar mais, e dar um jeito de ganhar mais, e aprender mais. Aí nós fomos jogar um futebol com a empresa, né? E nesse jogo de futebol, eu tô lá brincando, brincando, muito competitivo. Eu fui, trombei com um cara, derrubei ele no chão lá. E o cara meio que nervoso comigo. Eu falei, vai brincar de boneca? Jogar bola é trombar mesmo, é contato físico. Tem essa É não, jogo bola é isso aí. profissional, não é bate-bola lá não, pô. Vai brincar. Beleza, Gil, beleza. Na segunda-feira, Gil, eu tô dentro da fábrica e vem um cara de camisa azul. Os camisa azul eram os gerentes, o diretor. Quem que vinha pro meu rumo? Esse cara vinha pro meu rumo. Eu falei, puta que merda, agora fodeu. O cara vai querer mandar embora. Briguei com o cara, já veio na minha cabeça. O cara com a cara fechada pro meu lado, ele falou, Thiago, vai lá na minha sala conversar com você. Eu falei, ai, ai. Fui pra sala dele lá, depois de umas 2 horas. Ele falou assim, você trabalha igual você joga bola? Eu falei, muito mais. Né? Trabalhando que eu ganho dinheiro. Ele falou, certeza? Eu falei, certeza. Eu falei, olha, o que aconteceu no campo lá, cara, fica no campo. Lá foi um acontecido e tal. Ele falou, não, esquece não. Você sabe mexer em computador? Eu sei. Eu vou te levar ali, então. Tem uma vaga de emprego que você ganha melhor e quem sabe subir de carreira. Eu falei, pronto, é agora. E eu com medo, né, do cara me mandar embora. Conta aqui. E ele me levou na Deixa. manutenção da empresa. Pode falar, Gil. Pode. Eu vou só pegar um remedinho aqui pra dor de cabeça enquanto você tá continuando aí. Tô te ouvindo, pode falar. Aí, Gil, ele me levou no PCM da empresa, né? Ali onde cuida do planejamento da manutenção. E estava faltando um analista de PCM, que é o cara que faz o planejamento das manutenções da empresa e tal. E ali eu vi uma grande oportunidade. Até na época, o gerente dessa empresa da manutenção é o Elvésio, que é um cara fora do comum. Me recebeu de uma maneira, cara, o cara me ensinou muita coisa, me deu liberdade. O que eu quisesse fazer no PCM, ele me deu liberdade. E ali começou realmente uma mudança na minha vida profissional, Gil, porque eu peguei uma responsabilidade muito grande, numa empresa que faturava aí 10 milhões, 11 milhões. A fábrica não podia parar, né? Então, eu com 2 meses eu organizei o estoque, coisa que não existia lá, nunca existiu. Comecei a taguear as máquinas, fazer preventiva, coloquei um programa de manutenção, que não existia um programa de validar e avaliar essas manutenções. Então, isso foi muito bacana, foi um aprendizado assim, fora do comum. Com 11 meses, eu virei gerente de manutenção. Mandaram o meu gerente embora, o cara que me ensinou, e eu virei gerente. E ele cantou essa pedra. Ele falou, cara, eles vão me mandar embora. Eles vão te colocar no meu lugar. Eu falei, cara, eu não sou engenheiro mecânico, não. Você que é um engenheiro. Ele falou, não, você fez coisas aqui que os engenheiros, às vezes, não tiveram coragem de fazer. Que é pegar, taguear a máquina, fazer preventivo em máquina, tal. Fiquei nessa empresa 4 anos. Foi fantástico, foi um aprendizado muito top, né? Tô quase chegando aí Fica à no vontade. momento que estamos. E quando eu saí dessa empresa, em 2017, 18, se não me engano, eu fui para a Maquinels, que é uma concessionária John Deere, que vende trator, máquina agrícola, essas coisas, né? John Deere, muito conhecido. E fui também para ser gerente PCM, fiquei lá um tempo também. Depois de lá, eu fui para ser gerente administrativo e logística da IBG Gases. Não sei se você já ouviu falar. Gás medicinal, essas coisas. E nesse trâmite aí, meu irmão, nós abrimos uma loja em 2018, 17, 18, que era uma ferragista. Meu irmão Paulinho já estava nesse ponto há muito tempo, como chaveiro, se eu não me engano, uns 10 anos ou mais.
E o Paulinho também sempre teve essa vontade de abrir uma loja e tal. Falei, Paulinho, mas eu trabalho fora, cara, não tem como eu tocar, tal. Paulinho, não, eu toco, vai ficando aqui. E entrei. Foi aonde em 2019, mais ou menos, um amigo meu, eu já estava fora do mercado, esse que eu trabalhava. O Thiago, você não quer ser vendedor, não? Eu falei, uai, vamos, mãe. Vamos ser vendedor. O uai do mineiro aí, uai. Pau pra toda obra, né? Vai pra Eu ali, falei, vai pra vamos. cá e tô indo. Na hora que ele falou, vamos ser vendedor, que eu fui, é Trenas, é um atacado regional em Uberlândia, que eu comecei a vender na rua, Geildo, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Olha que loucura, é uma loucura. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Eu me descobri, de tudo que eu já fiz, Geildo, na minha vida, foi ótimo, um aprendizado fantástico. Gerenciei empresas, né, no meu setor, que eu era designado. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero vender, quero ser vendedor. Eu achei aquilo fantástico, fantástico, fantástico. Fiquei na Trena e depois da Trena eu entrei na Couto Distribuição, que ali foi o pulo do gato mesmo. A Couto Distribuição foi o pulo do gato. O Roberto, Roberto do Couto, que é um cara, ele é meu, vou falar para você assim, o exemplo que eu tenho de vendedor é ele. Ele é o cara. Ele é o cara. O Roberto do Couto. Grava esse nome aí. Roberto do Couto. Cara excepcional. É o Roberto dono da do Coco ou Roberto Coco? Couto. 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 Pronto. Couto. É o maior vendedor que eu já vi na minha vida. É o maior vendedor. Do nosso segmento, ele é fantástico. Fantástico. Segmento do atacadista Martcom, ele é o cara. Ele é o cara. Trabalhou na Negrão muito tempo. Foi 10 anos o melhor vendedor da Negrão. Saiu em 2099, não sei. Montou a empresa dele e hoje está aí no mercado brigando. Vende É, Minas e vende Goiás. O cara é fera. O é o cara é fera. sonho de muitos, né? É o Que sonho estão de no muitos. segmento e querem colocar seu próprio negócio. Alguns se destacam e conseguem se manter, outros, infelizmente, não, né? Mas acabam voltando para o segmento e continuam a sua trajetória na vida comercial. Tiago, essa passagem, esses aprendizados todos de vigilante, operador de empilhadeira, tudo isso influencia hoje na sua gestão comercial como gestor? Influencia, Geildo. Influencia porque raciocina comigo. Tudo que você faz na sua casa, no seu dia a dia, algum emprego que você já teve, alguma coisa você aprendeu, você concorda comigo? Alguma coisa você aprendeu de bom que você vai aplicar no seu dia a dia como gestor, certo? Ou alguma coisa que eu não fiz que eu poderia ter feito melhor e eu enxergo isso nos meus parceiros, nos meus RCAs, que eu tenho que ajudar, que eu falei nisso aí já falei. Vamos correr atrás aqui, faz por aqui, que você vai conseguir. Então, no dia a dia da gente, eu lembro que quando eu trabalhava de operador de empilhadeira, eu entrava na empresa, se eu não me engano, era 3 horas da manhã. Eu trabalhava das 3 às 11, se eu não me engano, eu não lembro. E é um horário meio louco, você concorda comigo? É um horário meio complicado, né? Você nem dorme, né? E acorda cedo, não dá para. É um horário Você perde complicado. o tempo, da noção do tempo e também perde o dia. Perde o dia, você entendeu? Então, foi um dos critérios para eu sair desse lugar e aceitar outra vaga de emprego, né? Que era tempo integral ou outra. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu estava em cima da empilhadeira e, às vezes, meio querendo dormir, de verdade, porque ficava parado. Ficava parado, tinha hora que não tinha serviço, não tinha nada. O que eu comecei a fazer? Comecei a organizar umas coisas que, aquela proatividade, né? Eu falei, cara, para não dormir, eu vou ter que organizar alguma coisa aqui, pegar um palho, descer, limpar, montar outra coisa, mudar. Então, o tempo que eu fiquei lá, eu ficava assim o dia inteiro, caçando problema, como se diz, né? Para Proativo. organizar. Pro- Proativo, É isso aí, né? E isso até serve para a gente na vida e na própria gestão de vendas, com certeza. né? Que a gente tem que estar procurando a venda, correndo atrás ali, para a gente tá conseguindo chegar onde que é o nosso objetivo, né? Que é faturar. A Verdade, empresa tem que verdade. faturar. Vamos mandar um abraço aqui para um amigo nosso aí,
Você o conhece, eu também, trabalhamos juntos na mesma empresa. Né? Tem um parceiro aqui lá no nosso chat aqui, chamado Paulo Bonotto, dando uma boa noite Ó, aí pra gente aí. Boa noite, Paulo. Forte abraço, meu irmão. Bom falar contigo. Né? Tudo de um bom. abraço, Bonoto, um abraço. Paulo Bonoto, um abraço, negão. Recadinhos no Paulo, WhatsApp Paulo, aqui. Paulo, Paulo, Paulo passou na Couto com a gente aí, um ano aí, que foi muito bacana, né? Um aprendizado. Aprendi muito com ele, essa parte de gestão, que é um cara que. Eu tenho um conceito comigo, Gil. Eu até comentei isso já com ele, com o Bonotto, que se eu chegar a um cargo de diretor de uma empresa, se eu for contratar um gerente, um supervisor, eu sou meio doido, eu para me contratar um cara desse, eu tenho que saber se ele vendeu, porque ele vai ter que vender, você Concordo. entendeu? Ele vai ter que vender, porque hoje em dia existe uma grande, vamos dizer, uma falta de uma perna aí, um pedaço de uma perna que falta, porque tem empresa que contrata um gestor, o cara nunca vendeu, Gil. O cara nunca foi vendedor. Como é que o cara vai tomar conta da equipe comercial? Me fala. Ele pode ser bom em números, ele pode ser bom em gerir números, avaliar números, mas, Geildo, o campo é diferente, as estratégias são diferentes, muda toda hora está mudando, a gente está enfrentando, você sabe. Hoje o grande desafio aí nosso aí é o que? É contratar. Não tem mão de obra, Geildo, não tem mão Verdade. de obra, falta mão de obra. Aí eles falam assim, não, mas vamos criar mão de obra. Mas do céu, aí é mais difícil ainda você criar uma mão de obra, pegar uma pessoa, ensinar ela e ela querer, A né? pessoa tem que ser Porque tem que ensinável, né, Thiago? Tem que ensinar, querer né? aprender. A querer aprender. Isso aí é uma virtude e se a pessoa tem, ela vai longe, né? Então, eu tive essa passagem com o Bonucci aí na Couto Distribuição, onde fez um trabalho muito bacana. O faturamento aí foi top, entendeu? Mudou muita coisa, é um gestor O muito homem é bacana. top de linha. O Eu homem tive, eu tive pouco contato com o Bonotto, foi só no evento da Cofé, a gente trabalhava na mesma empresa. uhum. Mas assim, o grupo, o pessoal, né? Todo mundo na área de gestão fala muito bem do Bonotto. E é uma referência em Minas, né? Então é muito bacana. Você tem E que ele tá trazer ele para dar complementando um aqui. alô para você. Não entendi, Thiago. Tem que trazer ele aí, tá? Arruma uma agenda para ele aí, vai conversar Vamos com ele um aí, pouco. pronto, Bonotto. Tá convidado pra gente fazer um podcast. E ele tá Ué. complementando aqui. História bonita do Thiago, superação e crescimento. Parabéns. Jair, parabéns É, pela sua iniciativa. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. E como o próprio Thiago falou, a agenda tá aberta, né? Dia 2 de maio é uma grande aposta não. É um dia que a gente vai fazer um outro podcast voltado para a área comercial. Então, sinta-se à vontade, convidado para a gente bater um papo aqui, falando da sua história, né? E sua passagem por algumas empresas e suas estratégias de vendas e comercial. Tiago, voltando no assunto de contratação de gestor comercial que vende, eu falo que o exemplo arrasta. E às vezes a gente comenta, fala alguma coisa, e se a gente não tiver a noção do exemplo, da prática, a gente não consegue às vezes falar para o vendedor, faça de tal maneira que dará certo. com E a certeza. pergunta dele vem, e como é que faz? Ah, É, então vamos ali, peraí. Faz assim, 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 e aqui, ó, a prática é essa. Então, o é, exemplo, ele arrasta, né? Então, é importante saber vender, trazer uma bagagem de venda, um conhecimento. E uma coisa que tem na sua trajetória, a gente vai falar daqui a pouco, são os erros, né? E que todo claro, vendedor e que todo gestor precisam passar para a gente aprender, né? Então, claro, assim, são as topadas da vida, né? Que a gente vai aprendendo. Ô, com Tiago, certeza. que estratégia você usa para identificar e desenvolver talentos dentro da sua equipe? Tiago, tá caindo não, né? Geildo, tá na escuta aí? Tô na escuta. Geildo, esse é o que você falou aí, das estratégias para a gente procurar novos talentos, pessoas, né? Geildo, a leitura
leitura do ser humano hoje, a leitura que a gente faz aí para a gente conseguir. Primeiro, Gildo, a gente tem que ser muito sincero. Quando a gente vai procurar vendedores, nós vamos aonde? Nós vamos atrás de vendedores que já estão no mercado, certo? Porque a gente já quer o imediatismo, certo? Até porque para você não ter aquela dificuldade de ter que criar ou ensinar alguém, né, em uma rota que você precisa de reposição imediata, Exato. correto? Então a gente já vai naqueles que estão ali. Quando você fala de pegar alguém para você ver se ele tem a capacidade de ser um vendedor e de ter essa recepção de aprender, para você conversar com a pessoa, falando, esse cara aí vai dar certo. Esse cara aí eu vou investir nele. Vou tentar, vou pegar, vou ensinar. Já aconteceu muito, Geiro, muito de eu apostar numa pessoa, ele ter o perfil, ele ter aquele jogo, falando, esse cara aí vai para frente. Trabalho com você em uma semana, na sexta-feira à noite, e falo, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu arrumei outro emprego aqui, eu acho que eu não vou mexer com isso aí, não. Já Venda não é para aconteceu mim, não. comigo, você acredita? Ainda mais aqui, o nosso amigo Ronai, né? Eu lembrei O de Ronaldo Ronai na tem uma, instante, cara. Ronai tem uma percepção fantástica, é um cara fantástico. Ronai, Éder, o pessoal que tá aí, o Éder, é outro parceirão que me trouxe, me ajudou, que me trouxe para Mundial. O Ronai falou uma coisa que eu tinha essa percepção. Nos grandes centros, dependendo das cidades, onde tem muita geração de emprego, para você arrumar um vendedor é muito complicado. Ou para você criar um vendedor é muito complicado. Por Verdade. quê? Qualquer emprego que o cara arrumar hoje, em Uberlândia, o cara ganha 3.000, R$ 3.500 fácil. Uberlândia, a cidade que eu resido, tem vaga de emprego de jeito que você não está entendendo. Não só Uberlândia, eu acho que o Brasil todo está carente de profissionais. É por isso que se contrata qualquer um. Né? Essa tentativa de repor funcionários, você acaba errando muito. O índice de erro aumenta muito. Né? Então, assim, a dificuldade de contratar profissionais nesse centro é muito grande, porque acontece isso que eu te falei. O cara não quer começar. Ou talvez também, Gil, ele não pode esperar. Ele tem uma necessidade financeira imediata. Eu entendo Verdade. eu também. Eu entendo eu também, porque às vezes a gente só está julgando em relação ao cara não querer. Porque vendas é fantástico. O cara, quando quer vender, ele muda a vida, Gil. Ele Sim, consegue mudar a vida dele. Né? Só que eu não julgo porque eu não sei qual que é a necessidade financeira imediata. Esse é um dos pontos que eu sempre pergunto para uma pessoa que quer ingressar nesse mundo das vendas. Eu pergunto sempre, como você está financeiramente? Você pode esperar? Você pode esperar aprender? Né? exatamente, Thiago. Não, porque esse é a pergunta chave que eu faço, sempre pergunto como que você está. Você tem outro emprego? Você tem alguma coisa que você faz à noite ali, tem um outro jeito de ganhar dinheiro, porque talvez o cara não pode esperar. Entendeu? Verdade. Eu Tem tava, emprego. eu tava em Vitória, como você sabe, fazendo seleção lá em Vitória, Sim, sim. no Espírito Santo. E uma das seleções, eu batendo um papo com o representante lá, com o candidato, ele falou, Jaildo, qual é a perspectiva de ganho aqui? Eu falei, cara, nesse início, 3 mil, 5 mil, vai depender muito do seu potencial. Né? Se você não fizer o trabalho da forma correta, você pode tirar 500, 600, 700. Ele, Jaildo, É isso muito obrigado, muito obrigado. Mais 5 mil aqui eu tiro quinzenal no Uber. aí. Você vai falar Aí. o quê pro cara desse, velho? Você está entendendo? Você está entendendo? Então, assim, Minha semana é, é é, o, 2.500, 3 mil, brincando. é o Você que vai a falar o gente quê pro cara enfrenta. desse? É o que a gente enfrenta, Geildo. E assim, eu não vejo, Geildo, o que eu estou vendo? O verdadeiro vendedor. Porque na sua equipe tem, na equipe do outros gerentes tem, aquele verdadeiro vendedor, que é aquele cara que você fala até pouco com ele. De vez em quando a gente pergunta alguma coisa ou alguma negociação. Aquele cara que vende, que é o tops, os tops lá. Cara, esses caras daqui para frente, eles vão ganhar dinheiro. Os Sim, caras vão ganhar dinheiro. É uma mão de obra escassa que estamos sofrendo para contratar.
Hoje, você chega para contratar um cara desse nível, ele vai avaliar a sua empresa. Ele vai avaliar ela e falar, não, te dou a resposta depois. Ele vai pesquisar o mercado. Você entendeu? Então, hoje, a maioria das empresas, hoje, a nossa tem os problemas dela, e as outras também têm os problemas delas também. Sim. Entendeu? Tem empresas grandes hoje aí no mercado. Eu falo na minha região, não sei na sua, não sei nas outras regiões. Mas Minas Gerais hoje, empresas grandes que tinham entregas fantásticas, gente. Hoje eu descobri mais uma que está com problema de entrega, não consegue entregar e faltando produto. A falta de produto, eu estou percebendo que grandes empresas estão sofrendo com a mesma coisa. Mesma coisa. Eu Você estava entendeu? batendo um Assim, papo com o outro gerente. Na verdade, esse insight veio de uma representante de Salvador. E aí eu fui sim, bater um papo com outro gerente e ele falando, Geildo, vários atacados estão com falta de produto, a indústria não está dando conta. não está dando Ou conta. ou está faltando matéria-prima e não consegue produzir e não consegue É isso atender os aí. atacados. É Então isso a mesmo. falta de mercadoria, ela está generalizada em vários atacados do Brasil. Vários atacados. Gente, eu estava fazendo. Hoje mais cedo eu estava com o RCA em Araxá, Thiago. Conversando com o Thiago fez uma analogia que eu achei top. Eu achei muito bacana. Você entendeu? O Thiago, ele falou, Thiago, meu xará, né? Ele falou assim, Thiago, imagina aqui em Araxá, tem 25 atacados vendendo. Quanto será que Araxá gira, mais ou menos? Porque cada um pega um pedaço. Quantidade de vendedor. Nós fez um levantamento lá, mais ou menos 8 milhões mês. Um exemplo. Giro, 8 milhões mês de mercadoria. Aí você vai para Araxá, você vai para Patos. Você vai vou dar um exemplo seu aí. Você vai vender em Itabuna, vende ali em Vitória da Conquista, vai vender só. Gildo, é milhões, cara. É Muito. milhões de produto. O que eu estou vendo, que eu estou acompanhando, as indústrias não estão dando conta de acompanhar. As importações não dão conta de acompanhar. Então, nessa hora, o que eu penso, Gildo? Tem que ter muita estratégia na compra, pensar, entendeu? Mas é uma estratégia muito. Tem que mudar o pensamento radical, Ô, entendeu? Thiago, Ou até de. eu ainda falo que as importadoras estão sendo um, uma ponte de salvação para alguns clientes. Porque O se mercado fosse depender brasileiro. só dos atacados, eles teriam ainda mais falta de produtos. Mais falta. Ela sustenta uma parte do mercado brasileiro, uma grande parte do mercado brasileiro. Sim, sem dúvida. É uma grande, se eu não me engano, é a maior parte aí do produto, com certeza o produto importado, ele já supriu aí, já rompeu já aí o mercado fabricado, o nacional, o produto nacional. Dependendo do produto, claro, né? Eu não estou Sim, sim, sim. generalizando, né? Mas hoje representa uma parte enorme, entendeu? Ô, Então, ô, assim, Tiago, vamos falar aqui de uma coisa que acontece muito na nossa profissão, chamada pressão. Como é que você consegue equilibrar resultados, desenvolvimento de pessoas com a equipe de vendas e com o lado pessoal de cada representante, cada colaborador? Geildo, aí é o aprendizado do futebol. Quando você fala em pressão, Geildo, pressão e liderança, Geildo, o futebol me ensinou muita coisa. Muita coisa. Eu com 13 anos, eu fugi para uma cidade lá em Goiás para jogar bola. Fugi. E lá não tinha comida, Gildo. Era arroz assim, e nós jogando bola. Isso que é pressão, Gildo. Entendeu? Pressão, Gildo. Hoje o que a gente passa como profissional, eu acho que o profissional tem que trabalhar muito bem o eu dele, a cabeça dele. Porque se ele aceitar o que a gente sofre hoje, igual você falou, a pressão para vender, a pressão para números, a pressão para contratar, a pressão para faturar sem estoque, faturar com um produto mais caro que os concorrentes, essa pressão aí, Gildo, ela é pouca, cara. Entendeu? É uma pressão que, se você se abalar por isso aí, você tem que sair do mercado. Entendeu? Isso aí você tem que criar estratégias de
Eu vou te dar um exemplo de estoque. A empresa que a gente está hoje tem muitos produtos, certo? E uma coisa eu concordo, Geildo. Às vezes a gente não tem os produtos chaves, concordo. Cara, mas tem muito produto, cara. Então, se o cara chegar numa loja, o Roberto me ensinou isso muito, o Roberto do Couto, chegar numa loja com um mostruário, ele mostra o que ele tem, ele não mostra o que ele não tem. Ele não vai Sim, chegar lá, eu vou mostrar o que eu tenho. O que eu não tenho, você entendeu? Eu falo, não, isso não vendo, não. Isso a empresa não vende, não. Eu tenho que mostrar o que eu tenho, Gil. Ali sai. Isso é igual, eu penso eu, jeito que isso é igual minerar, procurar diamante, ouro. Você não dá uma machadada onde você não. Aqui tem ouro. Não é assim que funciona. Você eu entendeu? acho Então, assim, interessante, até a fala, usando a fala. Antes eu vou mandar logo um abraço aqui. Mandar um abraço para os nossos amigos aí. O Eduardo tá aqui comentando também. O Eduardo Borges. Eduardo, O Eduardo Borges, Sampaio, não sei se entrou, né? Aliás, não sei se está nos assistindo, não comentou nada até agora. Já falando de dois Eduardos. E o Eduardo Borges fala o seguinte: boa noite, meus amigos. Dois companheiros de grande valor, tanto como pessoas como profissionais. Eu quero só agradecer, Eduardo. Um forte abraço, meu irmão. Tamo junto sempre, viu? Mandar um abraço também para os nossos amigos de Brasília, Éder e Ronai. O ó, Elvis, que nos deixou há pouco tempo, né? Foi para outra empresa. O nosso colega aí também, o Joel, o Rafael, o Jean e os demais gerentes, Renato, da Mundial Atacadista. E usar uma fala do Éder hoje de manhã na nossa matinal, que é super importante essa questão do papelzinho na mão. Eu falo muito de planejamento e o representante saber o que vai oferecer. Porque sim. nós temos hoje 10 mil itens, né? E ele sai lá com o caderno, com o catálogo, né? Com o sistema. Tudo Ele vai bem, a imprimir o gente que não tem lá tem? o card de promoção, mas será que é isso mesmo que o cara vai trabalhar ali no dia a dia? Então, é importante planejar, estudar e saber criar uma oferta especial para cada cliente. Às vezes, o que nós temos no card não é a necessidade do cliente A, C, D, Z, né? Então, ele consegue trabalhar estudando o sistema, estudando os produtos, ele consegue trabalhar uma lista à parte. Ó, isso aqui eu vou vender para o seu João. Ó, isso aqui eu vou vender para Dona Maria, né? E colocar no papel e chegar lá com uma pré-proposta já para buscar o pedido. Concorda com a gente, Eduardo e Bonotto? Gil, eu penso, o Éder é um cara. O Éder tem um dom para ensinar, né? O Éder é um cara que ele tem um dom para ensinar. Então, assim, dois caras que eu conheci, Éder e o Ronai. O Eduardo Borges, eu nem vou comentar dele, que é um cara fantástico, cara. Um cara. Você vê a hora dele, vamos dizer assim. Conheci ele pessoalmente, moro na cidade de Uberlândia também, é um cara fantástico. E será que Mas presta esse tal de Eduardo Borges, rapaz? que é isso, Eu cara. tenho minhas dúvidas, viu? Parceirão, parceirão. É muito top, cara top. E muito tempo de mercado. É um cara tem muito tempo de mercado, experiência. O que eu vejo hoje, Geio, na nossa área do supervisor, do gerente, do diretor, do vendedor, é que tem que evoluir. Tá? Muitos estão parados no tempo. Tá? Eu vou te dar um exemplo. O Éder, eu acho o Éder é um cara muito técnico. Você entendeu? Como vendedor, como gerente, como gestor ali, isso é muito bacana. É um cara que está em evolução, você vê que o cara está em evolução. O Ronai, um cara agressivo pra caralho. É um cara agressivo, um cara analítico. Que você pode ver que o Ronai que ele fala é baseado em análise. Cara. Então isso é muito Sim. bacana que você vai aprendendo. Você, principalmente, que põe seus pontos bem analíticos. Então cada um tem um perfil. Só que o que eu vejo é que a gente tem todo mundo, desde o vendedor até o diretor, o dono da empresa, é evoluir. Evoluir. Eu vou te dar um exemplo dos vendedores. Os vendedores estão parando no tempo. Porque eu vou te dar um exemplo do Roberto, que eu te falei agora. O Roberto é um cara que está muito à frente dos vendedores. Por quê? Ah, mas você vai falar assim, mas o vendedor faz isso. Cara, ele chega lá com uma amostra, coloca o catálogo em cima do balcão, só que a segurança que ele passa para o cliente, quando ele fala do produto,
já é 50% da venda. Porque ele chega lá e o cara fala assim, não, eu quero tubo. Não, tubo eu não tenho, mas eu tenho esse produto aqui, que ele faz isso, 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 ele é importado, ele tem esse material, tal, tal, tal. Gente, eles passam uma confiança totalmente. O cara passa uma segurança para o comprador. Aí você vai falar assim, ah, Thiago, isso é balela. Não é balela, não. Não é balela, não. Não, não, Você tem que e sabe de conhecer. onde eu pego esse mesmo exemplo seu? Do vendedor de calçado. Você chega lá, É, você quer cara. preto, o cara não tenho preto, eu tenho marrom. Ó, o marrom tal, assim, 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 esse tem melhor. Você vai conseguir pesar melhor, é costurado, é isso, é aquilo. Ó, junto com o sapato você precisa levar a meia. Você já tem a meia? Tem o cinto, né? Não, vou resumir para você, Gil. É vender o produto. Exato. Isso é vender o produto. Existe tirador de pedido, existe especialista em venda, Se tá? você tivesse no Não meu tô grupo de falando. gestão, eu diria que você tinha visto minha mensagem hoje. Porque hoje eu coloquei lá no grupo exatamente isso, né? A questão do tirador Eu, de pedido e do consultor de venda, aquele cara que está ali isso. para resolver o problema do cliente, Eu, levar eu- uma eu vou solução. mais longe. Eu vou mais longe. O cara, é por isso que eu falo que o vendedor tem que se especializar no produto. Nós, gestores, a gente tem que se especializar na gestão. Entender do produto também eu acho que é muito importante, porque na hora que um vendedor te indagar, você ter um argumento claro para ele entender qual produto que ele está vendendo. Porque muitas das vezes essa pode ser uma falha de um vendedor, né? Então, assim, hoje eu acho que a gente tem que evoluir nessa parte, é estudar. Vou te dar um exemplo do meu cunhado, o Arley, meu cunhado, ele virou um dia para mim e falou assim, isso é muito ruim que você faz. Eu falei, puta que pariu, mas como que ele tá falando isso para mim, né? Eu vou dar um soco na cara dele aqui. E não, isso é muito ruim que você faz. Isso é muito ruim. E tipo assim, mas eu entendo ele, porque ele é um cara fantástico, um cara que está além hoje de vários empresários. Ele é um cara que está em outro patamar de entendimento, de conhecimento. O Eduardo Borges conhece, o Eduardo Borges conhece ele. É um cara que está no mercado, mas é um cara que busca toda hora aprender. Toda hora o cara está buscando aprender informação. Você entendeu? O cara é fenômeno. Então, assim, a gente copiou. Geio, o que eu vejo, a gente tem que. A gente não tem que inventar a roda, cara. A gente não tem que inventar a roda, não. É copiar. Só que até para copiar você tem que saber. Até para copiar você tem que estudar e analisar se Exato. aquela conta que você vai fazer está certa. Então, assim, hoje o que eu vejo nessa área nossa, Gil, eu vejo um tanto de podcast, um tanto de cara que eu vou te ensinar a vender, eu vou te ensinar a arte da venda, eu vou te ensinar. Cara, eu vejo um tanto de balela e vejo um tanto de gente boa também, tá? Nesse meio tem gente boa também, que eu acho que o vendedor, de verdade, ele tem que estudar. O vendedor, de verdade, ele tem que estudar a arte da negociação, a hora de fechar um pedido, a hora de entender o cliente, entender um pouco do comércio do cliente, do Sim, mercado, do cenário, como é que está o cenário da nossa área, entender como é que está o dólar, se vai afetar ou não o produto que vai entrar, se é hora de comprar ou se não é hora de fazer um estoque, você perfeito, entendeu? Thiago. Virar um parceiro do lojista, para na hora que o lojista pedir uma opinião ou precisar de uma opinião, o cara está pronto ali para responder. Entendeu? Então eu vejo que isso é muito propício ao cara melhorar as vendas dele, né? Sem dúvida. E eu ainda Então, costumo dizer que é o seguinte, que todo vendedor precisaria fazer alguma aula, ter uma noção de gestão, porque às vezes eu vejo vários gestores passar informações e elas não são absorvidas. E a gente coloca no grupo ou liga e fala, 2 dias depois o representante pergunta, e aquilo? O que aconteceu? Como é que foi? Não hoje, absorveu, não aprendeu. hoje na nossa matinal, vou chamar uma atenção para um ponto aqui, que o Éder melhorou os números dele. E o Éder deu a visão dele de que ele faz, que ele coloca. Isso é muito bacana. Sim, Eu acho isso top. Eu prefiro no individual, tá? No grupo eu jogo, mas eu prefiro no individual. Eu vou te dar um exemplo. Os grupos meu hoje, como a gente tem lá os outros gestores da empresa,
Na hora que você joga uma coisa, joga outra coisa em cima, quando você vê, passou, tá lá em cima a informação. Você entendeu? Então, assim, até no grupo a gente tem que tomar cuidado ali. O Éder faz isso muito bem, né? À toa que ele falou, o ponto dele, que ele falou que conseguiu melhorar, e se baseado nisso. Eu achei isso muito bacana. Você entendeu? E eu vou copiar. Eu faço, já faço, mas eu vou melhorar. Eu vou ligar para o Éder e falar, Éder, como que você fez? Porque alguma coisa dele eu vou copiar. Você entendeu? Alguma coisa eu vou copiar. Não tem vergonha se está dando certo lá, alguma coisa diferente ele fez. Você Claro, concorda comigo? Lógico que as dores são diferentes. As dores do Éder é uma, a minha é outra e a sua é outra. sim, Apesar que a nossa está um pouco parecida. Né? Os problemas que a gente está tendo é um pouco parecido. Né? exato. Mas eu vejo isso, essa parte da gestão do, 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 do gerente, do supervisor, eu acho que o cara tem que ser fera em venda. Eu não contrataria ninguém na minha empresa hoje se eu tivesse uma empresa de um porte grande que não fosse vendedor. Não existe empresa sem faturamento, Gil. Não tem para onde ir. Você entendeu? Se não vender, não tem empresa, cara. Não tem empresa. O foco é venda, mas tem que aprender a vender. Eu tenho que aprender muito ainda. Muito, muito, muito. Entendeu? Tem muito espaço para a gente aprender ainda. Ô, Né? Thiago, todo dia nós estamos aprendendo, né? É isso que você falou, essas matinais, a gente pega um pouquinho de um, pega a parte mais analítica do Ronai, pega a parte de que o Éder tá fazendo alguma coisa, né? E aí a gente junta para trazer, dispor de que forma que eu vou aprender a melhorar aqui a minha gestão, de que forma que eu vou passar para minha equipe aqui para melhorar meus resultados. Isso é importante. Muito importante. E eu vejo outra coisa que eu vejo. A empresa tinha que absorver isso. A empresa tinha que olhar mais um pouco o que o gerente está passando na rua, as informações que o gerente passa, fazer uma estratégia para melhorar esses pontos. Muitas empresas não dão abertura e não têm evoluído por conta disso. Cara, você tem um puta de um profissional na rua. O cara tá munido de informação. O cara tá lá nas dores, lá na ponta, vendo os problemas. Cara, por que você não olha para ele e escuta ele? Você entendeu? Qual que é a dor dele? Porque analisar números de fora, Geildo, é muito fácil. Você entendeu? É muito fácil. Mas passar o momento que hoje a gente está vivendo hoje, em questão de vendas no Brasil, e não falo só a nossa, não, estou falando no geral. Não, eu tenho certeza para você que não é só a nossa que está com problema, entendeu? A Querendo empresa que o faturar mais. Eduardo está, Eduardo Borges, eu vi até um vídeo dele Fechou? esses dias, um comentário. Ele fala. Ele tá sem áudio. Estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, tá. O Eduardo comentando comigo que estaria na rua com comprador, a neta do dono da Peixoto, né? Se o Eduardo puder complementar aí, tiver ao vivo ainda aí, puder complementar. Então, assim, isso, na minha visão, é maravilhoso. Por quê? Você tira o pessoal de trás da mesa, coloca lá na ponta e passa a visualizar as dores que o representante está visualizando, que o gerente, que o supervisor está passando. E outra, cria todo um círculo agora de tratar essas dores, né? De tratar esses problemas. E na causa, o que é a causa aqui? Ah, é preço? O que é a causa? É prazo? O que é a causa? É logística? O que é a causa? É produto? Vamos tratar as causas, É isso entendeu? aí. E por parte, Gil, e por parte, porque não adianta Por você querer parte, sim. tratar tudo, não. Entendeu? Não adianta você querer tratar tudo de uma vez, você não vai dar conta. Você Não, entendeu? Você tem que essencial isso. traçar a estratégia, uma estratégia por qual você vai começar, qual que é o impacto que ela gera. Você entendeu? Porque não adianta você tratar a venda. Vou te dar um exemplo. Você trata a venda, você começa a vender, aí você não tem compra, aí você não tem produto. Começa a acontecer o quê? As vendas começam a cair. Você Exato. entendeu? Então, assim, você tem que saber por onde você vai primeiro, até para você ter o resultado final.
Só que isso você vai concordar comigo, Gil, que a gente tratando todas essas dores Vai cair que o link. todos os atacados têm, e não vai mudar, eu acho que toda empresa tem. O país cada vez mais consumismo, Pode colocar. consome mais e mais e mais, e cada vez que passa aparece mais concorrente. As estratégias têm que melhorar muito, muito, tem que se estudar muito, mas eu não vejo outra estratégia que não seja baseada na melhoria do vendedor e dos seus gerentes e dos seus diretores, entendeu? Da cabeça dos donos também. Isso tem que mudar muito, cara, mudar muito, porque eu vejo que a gente passa todos os dias, cara, toda hora, e você faz uma estratégia, você vê que dá errado, você tem que mudar ela muito rápido. Às vezes você vai ligar para o seu melhor vendedor que te trata bem, ele não está bem, você tem que mudar a estratégia rápido. Então, cara, é muito. Esse mercado nosso, esse meio nosso, ele é muito constante, é uma coisa que é top demais de viver, é muito constante. Então você não tem aquela. Quando você falou para mim de pressão, assim, eu quero achar essa pressão, acha essa pressão para mim. Você entendeu? Porque é o que a gente escolheu para fazer, é o que a gente vive. É o que Você a gente entendeu? ama Então é fazer. normal. Para nós é normal. Entendeu? Pra pressão é carregar um saco de cimento todinho em cima da cabeça, cortar e jogar dentro de uma bitoneira. Você entendeu? Arrastar aí uma maceira. Você entendeu? Isso é pressão. Você entendeu? Então, assim, a nossa lógica, eu falo brincando, né, Gil? Lógico que a gente tem o lado nosso psicológico que cansa. Você gasta a mente, o corpo sente. Né? Eu falo isso brincando, mas você gasta muita mente, igual nós gasta a mente o dia inteiro, cara. A Sim, mente, sim. nossa, é constante o dia inteiro, que à noite você chega em casa e fala, meu Deus, joguei bola, cara. Eu fiz alguma coisa, né? Estou fazendo um comparativo aí, porque para os colegas não se sentirem ofendidos, né? Isso não. Espero que me entenda aí na mensagem, que a gente trabalha sob pressão, sim, todo dia, mas a gente sabe lidar com ela. Né? A gente sabe lidar e sabe devolver ela em energia, que é o faturamento, as vendas, as melhorias, é isso. Né? O Bonotto até colocou aqui na fala que a gente comentou há poucos instantes. Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim o que Mais melhor se adaptável, adapta. adaptável. O Bonoto Isso, fala muito disso. isso é uma pura verdade, viu? Porque a gente vê, às vezes, representantes profissionais, eu vou dizer, sai de uma empresa, não consegue se adaptar em outra e acaba Não saindo também. consegue, não Várias consegue, não outras. consegue. Não prof- consegue porque não aceita. Ele Exato. não é adaptável. Entendeu? Ele não é adaptável. Ele tem que entender que ele entrou em outra empresa ali, ele tem que jogar da maneira que ele tem que encaixar da maneira que a empresa está, para depois ele começar a aumentar os lados dele. Né? Isso aí que você falou é a pura verdade, é o que mais acontece. O que mais nós vemos aí o cara sai da empresa e não consegue trabalhar em outra. Não consegue. Ainda mais o cara que fica 20 anos numa empresa e entra em outra, ele fica pingando de lá, de uma daqui, outra dali, uma daqui, outra dali. Ele sofre muito. Sofre muito. Verdade. Viu? Com isso acaba o turnover cada dia maior, né? Então a gente sabe Muito. que muda o tempo inteiro, cada um numa empresa e uma passagem às vezes até muito rápida, quando a gente esperava que aquele profissional fosse seguir uma carreira um tempo maior numa outra empresa. E o Bonotto continua, modificar algo para que se acomode, se ajustar ou se adapte. É uma nova situação, um determinado fim, um meio de uma comunicação. Agora, na nossa última fala, o Eduardo te agradecendo, e ele fala: rapaziada, show, viu? Tiago, obrigado pelas palavras, mas pelas poucas conversas que tivemos, só fiz aprender. Afinal, aprendemos todos os dias, ninguém é dono da verdade nessa profissão que escolhemos. Mike, vamos testar agora aquela opção que a gente falou? De você comentar aí também? Bora? Então você pega o próximo aí. E aí eu te dou um toque aqui. Deixa Você... eu ver aqui. Pronto. Podcast aqui a gente faz assim, viu? Não tem esse negócio, não. A gente Top, vai no top, bate-papo, coisa simples. top, A top, roda, aqui a roda a gente já sabe que tá redonda. A gente só vai top. colocar algumas coisas. Segue Ô, aí, ô segue aí. Jair, o Eduardo comentou aqui ainda. Ó. Geildo, ilustrando a sua fala sobre o trabalho de
campo do staff da empresa é muito importante para que possam entender a nossa dor. Esse mercado hoje está muito dinâmico e brigado, entre aspas, né? Ele colocou Obrigado, de obrigado, briga, né? E- obrigado. É o exatamente, que eu, exatamente. sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo, Gil? Eu vou te dar um exemplo aí do futebol. Se não virar um time encaixado, Gil, vai tomar 2, 3, 4, 5-0. Tem que encaixar o time. Goleiro, defesa, meio campo e atacante. Você Isso, entendeu? Então tem que criar o time, não adianta, Gil. O capitão tem que abraçar e o treinador abraçar, Gil. Senão não vai, não. Não vai. pura verdade. Tiago, a gente está quase indo pro fim aqui, mais da metade do podcast. É, que erros você identifica que são os mais graves, assim, de um profissional de vendas? Gildo, primeiro deles é a preguiça. A preguiça em Primeiro, qualquer lugar, né, cara? preguiça. Primeiro, é preguiça. Segundo, uma coisa que eu brigo comigo, que eu tenho que aprender mais e mais, e eu acho que eu vou ter que aprender isso até o resto da vida, e todo mundo vai ter que melhorar isso até o resto da vida, é a disciplina de iniciar e terminar. Então, assim, eu acho que o vendedor hoje, primeiro, ele tem que ser grato pela profissão, e até um abraço para todos os vendedores que estão assistindo, ou quem vai ver isso depois, que é uma profissão maravilhosa, é uma profissão linda. Se você pegar os bilionários, os ricos, todos eles são vendedores, entendeu? Alguns podem ter herdado alguma coisa, mas o pai foi vendedor, o pai vendeu alguma coisa, então aí não precisa explicar mais. Então, o principal aí é a preguiça. Né? Então, assim, o cara tem que brigar contra ela e o vendedor tem que ter a disciplina de ter a carteira de cliente dele e cumprir essa carteira de cliente. Isso é muito importante. Um tempo atrás, um vendedor falou para mim, Thiago, eu não posso ter mais de 50 clientes. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu atendo muito bem esses clientes. Se eu tiver mais de 50, meu desempenho vai cair nesses clientes. E eu não vou conseguir aumentar as vendas deles. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu achei muito bacana ele reconhecer isso, ele reconhecer o limite dele. Né? Tem vendedor que não, tem vendedor que tem 100 clientes, atende 100 clientes. Lógico que a performance em alguns vai cair, é normal, ele sabe dessa dificuldade, sabe da logística que é difícil até para o vendedor, né, Jair? Então, assim, eu acho que a disciplina, ela cabe em tudo na nossa vida. Tudo que a gente vai aplicar. A gente sofre muito com isso, eu sou um cara que brigo todo dia com isso, né, porque a gente é bombardeado de vários lados. Existem muitas coisas já que a gente tem que brigar, a parte do gestor, o vendedor, que são as distrações. Existe muita distração no nosso dia a dia, no nosso mês, empresas querendo contratar o seu vendedor. Você sabe como é que é. Como a gente está correndo atrás de vendedores, também está correndo atrás do nosso vendedor. Né? Então, são as distrações que você tem que driblar todo dia. Então, isso aí a gente tem que melhorar essa pressão que você falou, a gente tem que melhorar a nossa cabeça todo dia. Ajudar a arrumar o time, saber jogar com os laterais, com os defensores, com os atacantes, cada um tem sua função. E é aplicar isso e analisar cada um se está funcionando bem também. Porque às E, vezes você está pondo culpa no comercial e a culpa não é do comercial, não. A culpa pode ser do seu lateral direito. O atacante não é o atacante que está errando, não, é o lateral direito. Né? verdade. Essa analogia, ela é muito boa, Tiago, e cabe, né? Eu tô aqui com o Sabe? Nininha agora porque eu tô sozinho no podcast. E aí, o que é que acontece? Tem medo de fogos, cara. Tava na porta aqui. Au, au, au. Não teve jeito, teve que abrir e vir pra cá. Fica aqui no colo. Tiago, isso é super importante. Quando a gente consegue fazer essas analogias, essas avaliações, e identificar os pontos que nós estamos errando ou que precisa ser corrigidos, a gente consegue fazer um trabalho melhor, porque pontos identificados, vamos tratá-los, tratou a causa e vamos seguir o fluxo, né? Sim. Buscando, claro, uma melhoria em cada ponto. Muito importante. Tiago, nós falamos aí praticamente das características que elas são ruins.
E agora vamos falar das características boas. Aquele representante aquele profissional de venda que vem pelo outro lado, em vez da preguiça, ele é proativo. Na sua visão, o que te conquista num profissional de venda? Venda. Não tem Resultado. outro caminho. Não tem outro caminho. Jair, o cara pode ser ignorante. O cara pode brigar comigo o dia inteiro, Jair. O cara pode pegar no meu pé, ser arrogante. Mas no final do dia, Jair, tem o blim-blim lá. É sinal que ele é um bom vendedor. A gente tem um amigo em comum, O, inclusive o, que eu bom- o descobri bom, hoje, deixa eu fazer uma pergunta para você. O bom vendedor para você é aquele que traz resultado ou é o bonzinho? traz resultado ou o quê? Ou o bonzinho? Você quer um vendedor bonzinho ou você quer Resultado, o que meu traz irmão. resultado? Então pronto. Então pronto. Sua mulher quer um marido bonzinho ou um marido que traz resultado para dentro de casa e toma conta? Resultado, tudo é resultado. Parar de mimimi, Jair. Entendeu? Tem que parar de mimimi, parar de reclamar. Você entendeu? De um tempo para cá eu tive uma mudança muito louca na minha vida, que eu era um cara que, como é que eu vou dizer, muito, sabe aquele cara bonzinho, que é cara bom demais, às vezes não queria falar alguma coisa, entendeu? De uns 5, uns 6 anos, 8 anos para cá, isso acabou, gente. Entendeu? A gente tem que parar de mimimi, é resultado. A gente gira em torno de resultado, né? Então, ajuste o seu time, que o que manda é resultado, entendeu? Quem gostava do Romário? O Romário brigava com todo mundo, mas fazia gol, moço. O que vale é o gol. O baixinho era ousado. O que vale é o gol, A gente tem entendeu? um amigo em comum, inclusive eu descobri hoje, que é o Neidson, diretor da Start. E o Neidson Sim. dizia, olha, pode vir do jeito que vier, caindo, com os garranchos de letra. Eu quero saber se no final do dia tem pedido. Se tiver pedido no final do dia, tá tudo certo. Quer nem saber, quer nem saber. É o que vale. Empresa vive de faturamento. É isso, pronto, acabou. Mas Entendeu? é isso Lógico que aí. a gente, como eu falei, lógico que a gente tem que organizar o time. Tem algumas coisas aí no mercado que assustam a gente. É igual eu te falei, né? Entendeu? Tem umas decisões aí que deixam a gente assustado. A gente fica sem entender, na verdade. Né? Tem decisões tanto comercial, de empresas, como de mercado. As decisões agora Hoje eu até comentei. Como é que um homem mexe na economia do mundo inteiro, né? Essa taxação dos Estados Unidos em vários Você viu países. o dólar hoje? Você viu o dólar hoje? Então, isso Falou. influencia. Só que quando a gente chega lá na ponta, Bonotto, Eduardo e Thiago, que uma chapa de aço ela sai de X para 2x, o vendedor diz, eu não consigo entender o que é, entendeu? Mas Mas é ele não consegue fazer porque, a leitura comercial. Mas aí que eu te falo, um vendedor inteligente, ele vai entender a linha de produção, de logística, se ela é importada ou se ela não é, qual que é o material dela, de onde que ela veio, o que que ela foi feito, entendeu? Até ela chegar aqui para ele poder explicar isso para o cliente. O cliente também não vai entender. E, infelizmente, hoje, a gente vive num mundo que tudo ainda é baseado no dólar. Só que muita coisa também, Gildo, é rumor, né? Tem um rumorzinho, os trens disparam lá para cima. Aí às vezes nem acontece. Também isso aí é uma oportunidade, isso aí é uma oportunidade que o mercado criou. O mercado criou essa oportunidade, então a gente tem que jogar com ela. Ô, Thiago, é igual o aumento do combustível, né? O cara tá com É, o posto lá com os tanques tudo cheio. Aumentou 10 centavos, ele, puf, aumenta. Depois ele tá com os aumenta. tanques tudo cheio. Desceu Mas 10 aí, centavos, ele não desce. Jailton, mas por que que ele faz isso? Você sabe por quê? Analisa comigo. Se ele vende esse tanque numa semana inteira, correto? Se ele não aumentar, ele vai comprar, ele vai É, recomprar o produto. Aumentou 10 centavos. Cadê o lucro dele? Ele perdeu o lucro dele se não aumentar, Gil. Ele tem que aumentar. Ele não está errado em não aumentar. Porque ele vai ter que comprar esse produto já com aumento. Você entendeu? Então, assim, a população às vezes não entende, tal, é complicado. Isso é uma coisa complexa de se Thiago, vamos tratar, falar de entendeu? visão de futuro? Onde o Thiago se vê daqui a 5 anos? Primeiro, falar o seguinte: fale de gratidão, uma palavra que
nos nossos bate-papos aqui e nas perguntas que eu te mandei, né, para você responder, para que eu pudesse analisar as perguntas para o podcast. A palavra gratidão, ela é bem centralizada e bem destacada. O que é gratidão para Tiago? Geildo, cada um tem uma religião. Não estou aqui para falar de religião, né? Mas eu acredito muito em Deus, né? Minha família foi toda, a maioria cresceu no Evangelho, né? Então, desde ali a gente cresceu com amor. Os pais da gente, os tios, os avós entregando um amor muito grande. E depois de maior, que eu fui entender um pouco, e aí eu senti o que que era ser grato, entender essa palavra que você está falando em gratidão. Porque não adianta você ser grato e não entender o que é gratidão. Você entendeu? A gratidão, eu acho que ela é uma mistura, eu acho que ela tem um amor no meio. Entendeu? Você ser grato pelas coisas, você ser grato pelo dia, você ser grato pela família que você tem, o amor que você recebeu dessa família, ser grato pelo um companheiro que te ajudou num momento difícil, ser grato hoje eu da sua planilha, de copiar ela. Tudo isso, nos momentos difíceis, é gratidão, é uma gratidão. Só que o reconhecimento da gratidão ela tem que entrar na gente, é igual o perdão. Você perdoar, igual você perdoar. Se não entrar o perdão dentro de você mesmo, para você perdoar, não, eu perdoo, não adianta nada. Eu acho que a gratidão é do mesmo jeito. A gratidão ela tem que ser bem profunda. A gratidão é igual amor, a gratidão é igual perdão. Você ser realmente grato e se sentir grato pelo que o outro fez por você. E para mim, isso aí é uma coisa muito profunda. Então, a gratidão você tem que sentir ela de verdade, porque senão você não é uma pessoa grata. Isso é muito importante porque muda concepção e muda pessoas, muda caráter, muda Totalmente. virtudes, né? Muito importante isso, Totalmente. Thiago. Assim, eu amadureci, Gil, velho já. Eu criei uma maturidade profissional. É por isso que eu te falo. Se eu tivesse essa. Sempre a gente fala isso. Ah, se eu tivesse 20 anos hoje. Né? É normal isso na vida da gente. Mas eu amadureci. Eu acho que eu amadureci no tempo certo. Né? Eu acho que foi. Eu tinha que viver o que eu vivi. E eu também não mudaria, não, o que eu vivi também. Sabe? Não mudaria nada, não. Eu nem penso nisso, que passado é passado. Só corrijo o que eu fiz de errado, para não repetir, entendeu? Exatamente. Tiago, falando de trajetória, como eu ia perguntando, como é que o Thiago, o gestor Thiago, se vê daqui a 2? Todo mundo fala 5 anos, né? Mas vamos falar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Como o Thiago se vê? O que é que o Thiago, gestor, pretende estar? Onde? Rogério, eu não vou ser hipócrita, não. Entendeu? Eu não vou ser um cara hipócrita. Lógico que sou muito grato ao posto que eu tenho hoje, né? Quanto na Mundial, quanto na empresa do meu irmão, do meu pai, que eu participo, né? Eu tenho uma parte, eu sou comprador, né? Eu vejo hoje, eu penso, eu não quero estar nessa posição que eu estou hoje, não quero, você entendeu? Eu busco muito mais para ser mais do que eu sou hoje. Eu busco muito mais para ser mais do que eu sou hoje. Então, evoluir, sempre evoluir. Então, daqui 2, 3 anos, eu não quero estar nesse posto. Se eu tiver, é sinal que eu não evoluí. Ou estar nesse posto com resultados muito superiores do de hoje. É sinal de evolução, Sim, entendeu? sem Então, dúvida. eu busco melhoria de cargo, eu busco melhoria nas empresas. Então, Gildo, essa palavra que você faz é uma palavra muito específica, muito específica. Então, eu prefiro te responder da maneira seguinte: eu busco evoluir, aprender mais, estudar mais sobre esse mercado que eu estou, para na hora que as oportunidades vierem, eu estar preparado. E eu não sei qual vai ser essa oportunidade. Você entendeu? Elas são. É muito amplo. É muito amplo aí as oportunidades que vai ter nesse mercado, né? Então, eu procuro me preparar
estudar, aprender mais e mais. A gente quebra a cara, a gente erra também, mas na hora que a oportunidade chegar, a gente está melhor. É isso aí, meu irmão. Está preparado porque o mercado é competitivo, muito agressivo e a gente precisa estar à altura. Vamos finalizar aqui? Lê mais nossos dois últimos comentários aí. O Aqui, Eduardo e o Bonoto. Quem mais? Eduardo comentou aqui de novo já, ele falou É, assim, é preciso estar buscando traduzir o que o mercado está pedindo, renovando as estratégias todos os dias. E lembrando, perdi aqui, e lembrando que cada cliente tem sua particularidade. Então, quem não se prepara não se atualiza. é. Justo, justo, E aqui perfeito. também o Paulo Bonotto também comentou, falou foco em resultados. Ele completou aqui, as pessoas só fazem aqui e é importante para ela mesma, questão de sobrevivência. Também completou aqui, ser relevante nas vidas das pessoas que passam pelo meu caminho, agregar sempre. É, são Isso aí é palavras profundo. positivas e que definem rumos, né? Uma coisa também que eu vejo muito bacana, e o Bono acabou de falar aí, cara, você deixar um rastro bom, um rastro bom. Não é rastro de merda, não. É rastro bom. Você entendeu? De a pessoa ver você com bons olhos, coisas boas que você fez que deram resultado. Isso é muito bom. Você sempre. O cara pode te mandar embora, mas falar assim, ó, puta, que cara daí, pior que ele deu resultado, cara. Entendeu? Então é coisa boa. Eu não quero ser lembrado, isso é muito importante, por coisas ruins, não. Quero ser lembrado por coisas boas. O legado é esse. Né? Exatamente, meu irmão. O legado é Isso é esse. muito importante. Tiagão, eu tenho só uma palavra para te dizer. Gratidão, meu irmão. Porra, que isso, cara. Gratidão, 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 a vida inteira. É, 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 São pessoas que Deus coloca no nosso caminho. A gente se fala quase todos os dias, né? E Isso. esses dias você bem assim, a sinergia com você, né? A forma que a gente conversa, cara, é muito bom. E parece que a gente tem uma amizade de 20 anos, 30 anos, É né? O verdade. respeito, o carinho, a atenção. A gente não atende, retorna. Então, assim, mas é super importante cuidar do outro e dar atenção pro outro. Cara, Sim. só vou te dizer mais uma vez: gratidão pela amizade, pelo carinho, pelo respeito e por estar no podcast, aceitar o nosso convite de estar aqui. Então, meu amigo, Ei, muito obrigado e gratidão. Gildo, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco do que a gente entende e passa. Lógico que tem profissionais muito além de nós, que estão em outro patamar, que seria muito bom também que eles viessem aqui também e nos ensinassem também. Né? Eu também quero deixar aqui minha gratidão, né, por Deus, agradecer a Deus, a minha família toda, de pai, mãe, tio, tia, de Confirmando todos todos. ali. Agradecer todos, entendeu? Toda a minha família, os meus amigos também, meu irmão, Paulo, o Juninho, que é um cara, o Juninho depois eu vou te explicar num outro tempo, que é um projeto da internet, que é um cara que está revolucionando a parte da internet nossa lá, da empresa. Então, assim, um cara fantástico, né? Minha esposa, meus filhos. Então, assim, quer coisa melhor da gente sair para a rua com essa gratidão e despejar ela em cima desse pessoal. Você entendeu? Então Fantástico. é isso que eu quero transmitir, essa energia de vontade de evoluir, de melhorar, né? Eu quero transbordar isso. Quero transbordar isso. E te Perfeito, meu agradecer irmão. demais. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, vamos encerrar aqui. Eduardo fala aí que foi um show muito bem traduzido em uma linguagem simples, mas com muito conhecimento. Parabéns, Eduardo. Eu quero dizer para você e para todos que estão nos assistindo ou que ainda irão nos assistir, que o nosso podcast tem essa característica. A gente foge de um podcast tradicional de TV, né? De um podcast que tem é, é, como é que eu posso dizer? Uma linguagem diferente, mais robusta, né? Não, aqui é como se a gente estivesse numa mesa de bar, numa roda de família, batendo um papo com amigos. É dessa forma.
A gente faz podcast porque o nome é podcast. Mas poderia ser bate-papo com qualquer outro. Então eu É quero deixar todo transparente, é mundo muito simples, transparente, muito aberto, né? Muita vontade. Fala no ouvir, Thiago. é transparente. Não é Transparente. nada, nós não combinou nada, não tem nada combinado. Não é, tem uma coisa transparente, cara. É uma Exatamente. coisa transparente, é uma coisa natural. Até E Nina é isso. participou hoje do podcast. Tá aqui, ó. E eu queria mandar um abraço também, que eu esqueci, que é, igual você falou, o Eduardo, é um cara muito bacana. O Bonotto, o Éder, Ronai, o Elvis, que saiu, você falou, o Rafael, o Jean, o pessoal, todos, né? Se eu esquecer alguém, que me Cara, eu perdoe. lembrei do Joel agora. Você falou que o Elvis saiu. O Joel. Joel, Joel, o Eduardo também, Eduardo não deixou Sampaio. Eduardo também. Borges, Eduardo Sampaio. Pai, sim, você entendeu? E mandar um abração pro Roberto, cara. O Roberto é um cara que é meu professor, é um cara que eu tenho, guardo no coração mesmo, que é um cara que me ensina ainda, e mandar aí minhas sinceras gratidões, né, para eles. Show de bola, meu irmão. Boa noite, finaliza. Boa noite, bom final de semana e que Deus abençoe a cada um de vocês e famílias. Meus Amém. amigos, esse foi mais um podcast com Jai Papo Reto, né? Uns dois lembretezinhos aqui. Semana que vem, dia 4, é isso mesmo? No dia 4. Semana que vem, dia 11, nós não teremos podcast na sexta-feira, né? Nosso operador Mike estará em viagem. Então faremos na quinta, Mike, dia 10, é isso? Faremos na quinta, dia 10. No dia 18, sexta-feira da Paixão, não teremos podcast. Tentaremos também antecipar para a quinta. Vai depender das minhas viagens, como eu estarei, onde eu estarei. E no dia 25, eu quero já antecipar para vocês que vamos fazer um outro bate-papo comercial com dois amigos nossos, dois de Brasília, o Ronai e o Éder, né? Dois gestores bacanas. E no dia 2 de maio, finalizamos, na verdade, iniciamos o mês de maio com mais um podcast comercial com o Bonotto. Então, meus amigos, muito boa noite. Tiago, mais uma vez, meu irmão, gratidão. Deus abençoe você e toda a família, né? E para Obrigado, vocês que estão obrigado. nos assistindo até agora, fique com Deus e até a próxima, se Deus permitir. Muito obrigado.